Nossa segunda live, nessa série de lives inspirando mulheres inspiradoras. Estou aqui mais um pedacinho dessa história para ajudar vocês a transformarem um pouquinho também. Espera aí que mulheres inspiradoras entrar aqui para a gente começar a contar essa história para vocês, tá? Pronto. Bom, mais uma vez. Então, vamos começar. Hoje é a segunda parte, né, dessa história aí, mais uma live. E hoje o tema é Coragem para Mudar, minha transição de carreira e o chamado da alma, tá? Então, eu vou contar um pouquinho dessa parte, né? Ontem eu contei uma parte e hoje eu vou contar outra. Bom, de onde veio isso, né? Como eu contei ontem, né, recapitulando um pouquinho, eu tive as minhas depressões, tive a síndrome, tive um burnout, tive vários desafios, né, nessa vida, como eu contei ontem um pouquinho. E aí, nesse interim, voltando, né, àquela história de ontem, no seguinte de que eu comecei a fazer as minhas terapias energéticas, né, com a Leslie. E ali vinham, né, esse chamado para eu ser terapeuta. E ali eu comecei a olhar para aquilo, eu falava, gente, eu não nasci para isso, né? Não é esse o meu lugar. Eu sou diretora de marketing, eu sou venda, eu sou resultado. Como assim, né? E se passou um ano, gente. Um ano eu negando isso, né? E o universo me empurrando para isso. Foi muito interessante. Chegavam vários livros, chegaram vários cursos, e eu ia fazendo, ia me conectando. E ali, né, nesse lugar, e cada vez que eu me entregava mais, né, um pouquinho para cada tipo de terapia que chegava, para cada tipo de estudo, para cada tipo de histórias, eu via o quanto esse universo estava me preenchendo, né? Antes disso começar, eu percebia, né, esse lugar que eu vivia de uma depressão profunda e de uma insatisfação muito grande. É, eu percebia que de 30 dias por mês, pouquíssimos dias eu me sentia bem, né? E aí eu comecei a ver que nesse caminhar, né, eu comecei a entender que quanto mais eu me trabalhava, quanto mais eu me autoconhecia, quanto mais eu buscava quem verdadeiramente eu era, ou quem eu sou, mais as coisas iam ficando mais brandas, né, mais leves. Nessa época, né, eu já tinha aí conhecido as constelações e comecei a me aprofundar também bastante e continuei fazendo essa terapia que eu contei para vocês. Até que um belo dia, né, o chamado mesmo foi essa coisa da constelação, né? Olha, porque quando ela falava que eu tinha que trabalhar com cura, que meus mentores diziam isso, eu falava assim, mas eu não nasci para isso, esse não é o meu lugar, né? Meu lugar é o que eu faço, eu amo o que eu faço. Mas quando eles trouxeram para ela assim, você tem que fazer constelação? Não, você poderia fazer, né? Eles não dizem que você tem que fazer, é uma escolha, né? Um livre-arbítrio aí. Aí eu peguei e falei, olha, isso eu até faria, porque eu conheci as constelações e elas mudaram muitas coisas na minha vida já. Já comecei a transformar minha vida através dela. Já tinha feito algumas, né? E aí começou esse caminho, né? E aí eu lembro que, para muitos aqui vai parecer meio louco o que eu vou contar, né? Mas é a pura verdade do que eu vivi, tá? Aí eu cheguei e levei 3 cursos, né, de constelação para ela. Mostrei, né? Eu falei, olha, eu pesquisei, eu vi esses 3 cursos. E aí ela disse assim, eu falei, qual você acha que eu devo escolher, né? Ela falou, qualquer um. Não é você que vai trabalhar, são eles, né? A sua espiritualidade que vai trabalhar através de você. Você vai ser só um canal, né? E foi assim que eu comecei a trilhar. Comecei a estudar, encarei esse curso assim com, né? Agarrei esse curso com toda a minha força.
Esse meu primeira formação foi assim algo extraordinário na minha vida. Trouxeram várias transformações, vários insights, né? As formações de constelações não são só para quem quer ser constelador, ela traz uma mudança significativa mesmo na sua vida, porque ela mostra esses caminhos, né, que a gente não consegue muito bem entender muitas vezes da questão do nosso sistema familiar como um todo. Principalmente as pessoas que tiveram grandes desafios aí, né, na vida com a sua família de modo geral. E ali eu comecei a ter vários insights e vários despertar mesmo, despertar da minha consciência, de assumir minha autorresponsabilidade sobre a minha vida, realmente conseguir compreender que tudo que eu vivia, né, de mazelas, digamos assim, de dificuldades, era eu que estava criando por, por tudo que eu negava, de onde eu vim, quem eu era, pai, mãe, né? E toda essa dor que eu carregava, num lugar de vítima mesmo, de culpar todo mundo por tudo, né? Culpava Deus, culpava a mãe, culpava pai, né? Então, e sempre num lugar de muita dor e de muita cobrança do externo, né? E durante essa formação eu comecei a entender a minha autorresponsabilidade, comecei a ter autorresponsabilidade e aceitar isso e ver que eu era a única responsável por mudar a minha vida, né? E foi um processo bonito, difícil, doloroso, mas a cada dia valia a pena, sabe? A cada dia eu via que os meus dias, cada vez mais os meus dias se tornavam cada vez melhores, né? Eu me sentia mais tempo bem, sabe? E foi uma transformação gradativa, né? Que eu passo muito isso para os meus clientes hoje, que é uma jornada, é uma mudança mesmo de postura, da nossa postura diante da vida, da nossa postura diante da nossa origem, da nossa postura diante de tudo, né? De uma aceitação genuína no nosso coração, do nosso lugar. E quando a gente começa a entrar nessa transformação, a gente percebe assim que as coisas vão clareando, a vida vai ficando mais leve, mais fácil. Mas mesmo assim, não foi tão simples assim, né? Eu lembro que nessa transição, e aí eu comecei a me preparar para a transição. E eu levei aí quase 2 anos para ter coragem, literalmente, de fazer minha transição. Minha primeira formação em constelação durou 1 ano, né? Mais ou menos 1 ano. E aí, né, pasmem, né? Uma semana antes de eu me formar, o que aconteceu? Eu fui demitida de um grupo que eu trabalhei por 7 anos, um grupo inglês. E eles me demitiram do nada, gente. Eu tinha batido minha meta, como sempre bati, eu que tinha feito o nome deles no Brasil. E cheguei na última aula, fui demitida tipo, na segunda, a última aula era no final de semana seguinte. E aí eu cheguei lá e contei desesperada, né? Porque quando você trabalha para empresas internacionais, você não tem nem, porque eles não tinham sede no Brasil, então você não tem nenhum respaldo, né, jurídico em relação a isso, não tem nenhuma segurança jurídica, né, trabalhista nesse sentido. E eu entrei em desespero, que eu falei, bom, é o salário do mês e acabou, e aí, como é que eu sobrevivo, né? E ali entrei num pânico, e aí fui para o meu último final de semana de aula, contei. Aí minha professora Sandra disse: Bom, a vaquinha caiu do precipício, né? Para quem não conhece essa história, depois joga aí no Google que vocês vão encontrá-la. E aí eu percebi que realmente era como mais do que um chamado, né? Me empurraram, né, para as terapias. E ali eu falei: Tá. Aí constelamos aquilo, né? Toda essa mudança na minha vida. E simplesmente ela virou para mim e falou assim: Bom, segunda-feira tá aí, acabou o curso, começa a constelar. E eu falei: Como assim eu começo a constelar, né? Como assim eu assumo uma nova posição, entende? Independente do que eu vou fazer, do que você vai fazer, né? Ela falou assim: Nossa, eu nem li todos os livros do Bert ainda, eu não me sinto preparada. Ela falou assim: Vamos chegar os clientes certos para você. E essa é uma frase de Bert, né? A gente sempre vai receber o cliente certo para a gente, do que a gente está pronto para fazer. E aí eu falei: Tá bom. Aí ela me deu umas sugestões, aí eu coloquei no meu Facebook, na época, o Facebook, que era a sensação do momento.
Coloquei, bom, acabei de me formar e estou fazendo constelações a um preço, né, simbólico para que eu possa treinar aí, se alguém estiver disposto. Queridos, a minha agenda lotou, né? E eu comecei a constelar uma pessoa atrás da outra, uma pessoa atrás da outra, vários amigos, várias pessoas conhecidas. E foi algo assim sensacional, assim. Claro, com muito medo, né? Mas fazia o meu melhor dentro daquilo que eu dava conta de fazer. E ali foi se construindo essa Andréa terapeuta, né? E aí, sabe, o universo é tão grandioso que 2 meses depois disso eu lá, né, correndo, mas ainda assim não conseguia, né, ter um ganho é, suficiente para bancar tudo que eu bancava antigamente, antes de perder o trabalho anterior. E ali, né, veio uma outra proposta de uma outro grupo canadense que foi a Verônica, ela era vice-presidente do grupo e ela me adorava, a gente já se conhecia do mercado há muito tempo, ela sempre me chamou para trabalhar e eu nunca fui, porque o salário não era compatível com o que eu ganhava anteriormente, que eu ganhava muito bem. E aí ela me chama e fala, olha, e agora, você vem? Aí eu falei, ah, eu estou em transição de carreira, e contei, né, dessa nova possibilidade. E ela falou assim: não, mas eu preciso que você forme uma equipe, que você, né, faça só um trabalho de base e você pode. E eu te permito, né, você estar nos dois ao mesmo tempo. Você fazer essa conciliação dos dois trabalhos, até você também se sentir segura e para que você possa seguir aí essa jornada. Eu falei, nossa, né? Eu falei, nossa, como Deus é generoso. E aí foi aí que eu comecei, né? Entrei nesse grupo e era incrível, porque eles tinham um escritório na Paulista, e ali eu também atendia fora do horário do meu trabalho, atendia bem cedinho de manhã, ou fim de tarde, ou final de semana, eu usava o escritório que ela tinha me permitido, e comecei a fazer essa transição gradativamente. E assim, né? E a coisa foi crescendo, crescendo, e eu fui me organizando, fui estudando, fui fazendo mais cursos, e foi assim, mais ou menos, como eu disse, quase 2 anos. E aí eu conheci uma outra terapeuta, que é a Elu, que hoje é uma grande amiga também, e ela também fazia um trabalho energético que era para mim essencial naquele momento. Por quê? Quando a gente está numa transição de carreira, a gente leva com a gente muitas crenças, né? Ai, não vou dar conta, talvez isso não seja para mim. Como é que eu saio, né, de um salário fixo todo mês que me garante algumas coisas e vá para um lugar da autonomia, de ser autônoma? E será que eu vou conseguir, né? Então tinha e essa coisa também de trabalhar com terapias. Existem muitas crenças também de quem trabalha com certos tipos de terapia não deveria cobrar, que está ajudando o outro, só que as pessoas não entendem que tem investimento, né? E que a gente tem aí contas para pagar, os boletos chegam, independente do que você faz, né? E a nossa energia que se desprende também é muito grande. Então, sempre foi um lugar de muito medo mesmo, de assumir esse lugar. E também nesse interim, né, eu fiz um curso de treinador de desenvolvimento humano com Nicolai Cursino, que é o meu grande mestre de Enneagrama também. Estudei com ele aí uns 4, 5 anos. E aí ele um dia chegou para mim, né, a gente fazendo esse curso, e ele falou: qual o seu medo, Andréa? Né? Aí eu expliquei: é de não dar conta, né? É de eu não conseguir ganhar o que eu preciso e não ficar, ai, não quero atender as pessoas num sentimento de que eu preciso atender tantas pessoas por mês para pagar minhas contas. Não era essa, eu não queria entrar nesse lugar do medo, né? Nesse lugar de querer o cliente para realmente pagar contas. E aí ele me falou uma coisa que foi assim, um outro despertar, né? Uma virada de chave. Ele falou o seguinte: o dia que você se assumir terapeuta, que você assumir essa nova identidade, né? Independente da terapia, isso que eu quero dizer aqui para vocês, essa é a minha contribuição para vocês. O dia que você assumir isso, que realmente você quer fazer, que é o que você sente no seu coração, absolutamente nada vai te faltar. E aquilo entrou em mim assim como um bálsamo, né? Mas mesmo assim, não tinha ainda coragem de sair daquele trabalho, do segundo, né, desse último trabalho, para assumir meu papel de terapeuta. E fui empurrando,
né? Empurrando com a barriga, literalmente, fazendo os dois, me driblando, trabalhando fim de semana, feriado, domingo, não importava, noite, de manhã, de madrugada. Às vezes atendia 5 horas da manhã, gente de outros países, porque eu sempre atendia online e aí eu sempre consegui fazer um trabalho mais amplo, né, de não ficar só restrito ao meu perímetro urbano. Então começou a crescer, crescer, crescer. E aí chegou. E aí eu tinha também, outra coisa, eu tinha um sítio em Juquitiba. E aí, esse sítio estava à venda. E eu falava assim: bom, quando então eu pus uma meta na minha vida, né? Quando eu vender esse sítio, eu vou parar. Aí eu paro como diretora de marketing e assumo meu papel de terapeuta, porque eu vou ter um dinheiro aí que vai me manter aí pelo tempo necessário até, né, eu chegar onde eu gostaria. E aí, uma semana antes da pandemia, o sítio foi vendido, né? E aí vendi à vista. E aí estourou a pandemia. E voltando só um pedacinho atrás, que eu falei da Elu, né? E a Elu, nesse interim, ia limpando essas crenças que eu tinha, esse medo, né? Então, são camadas mesmo, né? Como a gente é uma cebolinha, né? Vai tirando uma camadinha, tira outra camadinha de medo, de crenças limitantes, e ela ia limpando, limpando, e assim. E ali eu fui criando força mesmo. Por isso que eu sempre levo para as pessoas, né? Apesar da constelação ser algo imprescindível na vida de qualquer pessoa, que queira se desenvolver de um modo geral, que tenha aí suas questões, não adianta só constelar, né? A constelação é o primeiro grande passo. Depois a gente tem que buscar coisas que façam sentido para a gente se centrar, né? Em quem somos nós, limpar essas crenças, trazer o nosso potencial mesmo, a nossa autoconfiança, o alto valor, o alto amor, porque a gente tem muitas questões, né? No decorrer da nossa vida, a gente passou por várias coisas. E aí vendi meu sítio. E eu falei, gente, muito obrigada, muito obrigada. E aí, mais ou menos 2, 3 meses pós início de pandemia, né, trabalhava com intercâmbio. Imagina, foi um dos primeiros setores que parou tudo, né? Que também demorou a voltar depois. E ali veio a demissão, obviamente. E ali eu falei, bom, agora eu estou pronta para assumir esse lugar de fato, porque pandemia chegou e não tenho o que fazer, né? Fui demitida mais uma vez e tudo certo em relação a isso. E eu estava feliz porque eu falei, bom, atingi meu objetivo, tenho dinheiro guardado e agora a gente está trancado dentro de casa. E foi um momento crucial para esse meu crescimento, porque ao mesmo tempo, né, que a gente estava vivendo um horror, né, todo mundo com muito medo, a gente não sabia exatamente o que ia acontecer, a gente não tinha nenhuma informação, né, real ali, é tudo muito novo para nós, para o mundo todo. Foi um momento que as pessoas precisavam muito de ajuda, né? E eu, como já tinha o hábito de trabalhar em casa, né, porque eu sempre, tirando essa última escola que eu falei para vocês, esse último grupo canadense que eu trabalhava na polícia, os anteriores, por 15 anos eu trabalhei home office. Então, para mim, estar em casa não era um tormento, né? Eu nunca fui uma pessoa de sair muito, de estar muito na rua. E ali foi, tá, eu só tenho que ficar mais tempo em casa, né? Então, ali, ajudar as pessoas nesse lugar, né, durante a pandemia, foi algo também muito satisfatório para mim, de me trazer muita gratidão mesmo, de poder estar ali disponível para essas pessoas e ter a base o suficiente para ajudá-las, uma vez que eu também tenho crenças sobre morte muito diferente da maioria, né? A morte para mim é um voltar para casa. Eu não tenho esse medo de morrer, e eu não tenho muito esse apego, mas isso vem muito da minha personalidade, né? E eu sei que muitos de nós têm sim, né? Minha mãe é uma delas, né? Eu morro de rir da minha mãe. Minha mãe morre de medo de morrer. É, e ali eu fui trazendo, né, uma calmaria para algumas pessoas desse lugar, de trazer realmente elas para um lugar de olhar para dentro, de começar a se aceitar, de aceitar a vida como se apresenta e manter essa calma, né? Mesmo dentro desse caos que a gente vivia naquele momento. E ali eu fui me firmando, sabe? Acreditando em mim, acreditando no meu potencial. E ali eu fui realmente construindo esse caminho que,
né, eu estou ainda trilhando como terapeuta, como consteladora aí. Então, assim, o que eu posso trazer hoje para vocês, né? Eu acho que o mais importante nessa live de hoje é que vocês sigam realmente a intuição e o coração, né? Às vezes a gente está estagnado em algum lugar e a gente tem muito medo da mudança. E é natural, né? Quanto mais velho a gente vai ficando, mais medo a gente vai tendo, né? Quando a gente abre muito aqui. Então, assim, busquem de verdade escutar o coração, escutar esse lugar que fala com a gente o tempo todo e que a gente se nega a ouvir. É dele que vem a certeza de tudo. Quando eu permito me sentir, quando eu permito sentir o meu coração, as respostas vêm com mais facilidade. As respostas vêm de um lugar de muita clareza, né? E ali eu consigo começar a compreender esse novo caminho e aceitá-lo e confiar no fluxo da vida, né? Então, assim, eu acho que quanto mais a gente se abre para esses caminhos novos, né, como empreendedor, ou um outro trabalho, uma outra função, uma nova profissão, se é isso que o seu coração está te pedindo, mova-se em direção. Muita gente fala assim, ai, mas eu tenho que começar a estudar aquilo tudo de novo, sei lá, são 3 anos, 2 anos, 4 anos. O tempo vai passar de qualquer maneira. Então, o tempo passa e você vai pensar daqui 3, 4, 5 anos, nossa, se eu tivesse feito agora, eu estaria formada, teria terminado, teria feito algo. Então, eu acho que é isso, né? Acho que o principal dessa pequena trecho que eu contei aqui, dessa minha história, da minha transição e tudo mais, é mostrar para vocês que vale a pena a tentativa, sabe? E olha que eu tentei muitas coisas na vida e eu me frustrei várias vezes. Eu quebrei 3 vezes, né? Eu falo quebrei no sentido de falir mesmo. E empresas que eu tentei formar e não consegui, assim, contei brevemente minha história profissional para vocês. Mas, assim, quando eu encontrei esse lugar que era do meu coração mesmo, que não era uma coisa imposta pela sociedade, ou uma coisa que eu tinha que fazer porque eu precisava, sei lá, eu inventando coisas na minha cabeça para fugir de mim mesma. E aí, quando eu encontrei esse lugar de, gente, isso eu quero fazer de verdade. Isso mexe meu coração, isso me preenche, isso me transborda a gratidão. Foi aí que a coisa fluiu, né? Independente do que eu faça, entende? Por isso que hoje eu peço para vocês, permitam-se. Permitam-se fazer essa virada quando achar que é o momento. Não tenham medo, né? O universo é muito generoso, o universo é abundante. Quando a gente realmente confia no fluxo da vida, a vida se abre à nossa frente. A vida floresce. Mas eu preciso, em primeiro lugar, gente, eu vou sempre bater nessa tecla, organizar lá atrás. Eu estou em ordem com a minha origem. Eu realmente honro todos aqueles que vieram antes de mim. Eu realmente honro a história da minha família, independente da história, né? Quando eu consigo tomar o meu lugar aqui, ó, que é leve, que é pleno, que é próspero, a vida começa a florescer na minha frente. Então, não tenham medo, busquem ajuda, né? E uma coisa também, as pessoas têm muito receio de mostrar sua vulnerabilidade, de pedir ajuda. Eu busco ajuda com os meus amigos terapeutas, com terapias novas. Eu sempre estou em movimento nesse lugar terapêutico, energético, holístico, que é uma coisa que me preenche, que eu gosto, que eu acredito, né? Ah, não, André, eu sou mais do lado mais, né, acadêmica. Então vai para uma psicóloga tradicional, tá tudo certo, elas são maravilhosas também. Todo tipo de terapia é bem-vinda, principalmente quando a gente quer olhar para um novo lado, mover um pouco, mudar a nossa história, né? Mudar a nossa carreira, seja o que for. Sempre as ajudas são muito, muito bem-vindas. Então, acho que hoje fica esse recado aqui para vocês. Escutem o seu coração. Busquem o que realmente faça o seu coração vibrar. Todo trabalho é necessário.
todo trabalho, a gente está a serviço da vida, né? Eu falo, a gente não é só o terapeuta que está a serviço das pessoas, todo e qualquer tipo de trabalho, estamos a serviço da vida. E é esse o lugar que, quando a gente se coloca a serviço da vida, a vida se mostra para nós e nos traz tudo aquilo que a gente necessita para fazer o nosso melhor e nos preencher disso também. E aí a gente transborda em gratidão. Acho que é isso por hoje, queridos. A gente tem mais 3 lives essa semana. E amanhã estarei aqui novamente com você ao meio-dia. E Lu, gratidão, querida, por essa oportunidade de contar um pouquinho da minha trajetória e poder, quizás, um pouquinho, plantar uma sementinha aí nessas mulheres incríveis que te seguem. Então, a gente se vê amanhã. Um beijo enorme no coração.